nessa porção de Mateus, e o que eu quero dizer agora não sei, eu corro o risco de ser confuso. Eu tenho medo de ser confuso aqui no que eu vou falar. Então, estou com medo de começar a pregar hoje, porque esse comecinho que eu quero dizer, essa parte inicial, o texto não, mas a parte inicial que eu quero falar, ela pode ser um pouquinho confusa. Então, se os irmãos não entenderem nada, depois perguntem para mim lá fora, eu tento explicar melhor aí as coisas que eu quero dizer, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Bom, inicialmente eu quero dizer para os irmãos que esse trecho que está aqui diante de nós é parte de uma série de ilustrações referentes à incerteza do momento em que Cristo vai voltar. Há várias ilustrações aqui dizendo, olha, nós não sabemos quando ele vai voltar. E aí então, o Senhor Jesus menciona algumas ilustrações acerca disso. Ele fala dessa ilustração dos dias de Noé. Ele fala da ilustração, logo em seguida, se os irmãos olharem no texto, os irmãos vão ver uma outra ilustração referente ao homem que não sabe a hora que vem o ladrão. Depois ele fala uma outra ilustração acerca de um servo que a quem são confiados os bens de um senhor. É outra ilustração. Depois o Senhor vem de repente e surpreende esse servo. No capítulo 25, essas ilustrações continuam com a parábola das 10 virgens, que são pegas de surpresa pela vinda do noivo. E também a parábola dos talentos dos servos, que também são pegos de surpresa com a volta do seu senhor. Enfim, nós estamos entrando numa fase do sermão profético de Jesus, em que várias ilustrações são pronunciadas, e todas elas para incutir na nossa cabeça que temos que estar preparados, porque nós não sabemos o momento certo da sua vinda. Não sabemos. Agora, notem bem, isso se aplica a nós ou não? É muito difícil lidar com essa questão. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor voltará depois daquele período que ele já mencionou, que se chama grande tribulação, em que ele menciona o surgimento de alguém que vai se situar, se posicionar no lugar santo, e vai se chamar de Deus, e vai exigir adoração como Deus, e perseguirá os judeus, e uma grande tribulação virá sobre o mundo nesse tempo. Nós não passamos por nada disso. Então, esses textos, esses alertas, são alertas que acabam por serem aplicáveis à geração que viverá nos dias em que a tribulação estiver terminando. A tribulação está terminando, fiquem atentos. A qualquer momento ele volta. E nós não nos situamos nesse momento. Porque a tribulação não começou. Essas profecias referentes à tribulação, nós não temos vivido. E ainda por cima, nós temos dito aqui que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação começar. Então, se nós estivermos certos, esses textos aqui não se aplicam a nós. Então, você pode tirar a página da Bíblia. Certo? Concordam comigo? Querem tirar a página? Não? Por quê? Porque, irmãos, é muito interessante o modo como Jesus pronuncia essas coisas. Mesmo dizendo tudo isso, que essas coisas vão acontecer depois desse período, depois da tribulação, depois de aparecer o anticristo e tudo mais, ele fala aos seus contemporâneos como se tudo isso fosse acontecer nos dias deles. Ou seja, na mente do Senhor, de alguma forma, esses alertas são aplicáveis a todos. E nós vamos
tentar caminhar desse jeito. Nós temos que viver como se nós fôssemos a última geração. Mesmo sem ser. Por quê? Porque o nosso mestre mandou. Eu tenho que viver agora, mesmo sabendo que o Senhor virá depois da tribulação, e mesmo sabendo que a tribulação sequer começou, no ensino de Jesus, eu tenho que viver como se eu estivesse passando agora por esse momento do finzinho da tribulação, e estar pronto. Estar pronto agora, como se ele estivesse já às portas. Existe algo de salutar nisso. Existe algo de útil nisso para a nossa santidade. Eu viver agora como se eu pertencesse àquela geração futura. Essa é uma parte um pouquinho confusa. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu falei. Entenderam o que eu falei? Pastor Thomas entendeu? Então tá bom. Ok. Agora tem uma parte um pouco mais difícil. Essa parte eu vou tentar explicar também direito. É mais fácil explicar quando a gente dá aula, né? A gente escreve na lousa, rabisca, mas no púlpito é mais difícil explicar as coisas. Os irmãos duvidam? Vem um dia aqui na frente do meu lugar para ver se é fácil. É difícil falar aqui na frente. Fala, não, o pastor explica fácil. Não é não, a gente fica, cada vez que eu sento naquele banco lá, eu morro de medo de subir aqui. Eu morro de medo. Eu fico o tempo todo dizendo, Senhor, me ajuda, eu não sei falar. Senhor, me ajuda, eu não sei explicar as coisas. Os irmãos pensam que é fácil, né? Que eu acordo cedo já com tudo na cabeça. Venho aqui, falo, normal. Não é assim, não. Os pastores ficam com muito medo antes de pregar. E eu fico com muito medo antes de pregar. Eu fico sentado ali dizendo, Senhor, eu não sei falar. Me ajuda, eu não sei explicar as coisas. Eu posso confundir tudo, eu posso piorar a situação. Eu posso falar uma coisa que prejudica a vida de alguém. Então, tudo isso dá medo na gente. Tá? Mas eu vou me aventurar a dizer o que eu vou dizer agora. E que o Senhor me ajude. Esse trecho de ilustrações que eu mencionei, esse trecho de ilustrações traz um tom de ameaça. Fiquem atentos. Na linguagem de hoje, né? A casa pode cair. Né? Existe um tom de ameaça, um tom ameaçador aqui. E esse tom ameaçador que existem nessas histórias são tons de ameaça dirigidos a quem o Senhor chama de servos dele. E aí nós pensamos, por quê? Por quê os servos dele têm que viver debaixo dessa ameaça? Cuidado, porque ele virá. E se ele pegar vocês despreparados, vocês vão sofrer terríveis consequências. Mas, Senhor, a sua palavra não diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? A sua palavra não diz que as suas ovelhas estão seguras na sua mão e nada pode nos separar do amor de Cristo? Por que o Senhor diz essas coisas? Veja, por exemplo, um exemplo só, no versículo 50 e 51 desse capítulo. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Não divaguem. Não comece a pensar que amanhã é segunda-feira. Acompanhe o que estou dizendo. Vejam o versículo 50 e 51. O Senhor daquele servo virá. É um servo do Senhor. Num dia em que ele não espera. E numa hora que não sabe. Ele infligirá castigo. E lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, o servo. O texto usa outras ilustrações sobre a parábola das 10 virgens. No capítulo 25 aparece a parábola das 10 virgens. E ele fala para as 5 virgens relapsas. Ele diz no versículo 12, ele, porém, respondeu,
em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Não vos conheço? Como? Onde está a segurança do crente aqui? Como o Senhor pode se dirigir ao seu servo e dizer: olha, fora, ali haverá choro e ranger de dentes, eu não conheço você. E muitas pessoas se aproximam dessas ilustrações e ficam pensando: o Senhor vai voltar a qualquer tempo. E se Ele me pegar numa fase que eu não estou bem, Ele vai me expulsar e eu vou perder a salvação. Eu não serei salvo. E se Ele me pegar naquele dia que eu briguei com a minha esposa, estou com raiva no coração, Ele chega. Aí eu perco a salvação justamente por causa disso. E se eu brigar com a minha sogra, perder a salvação por causa da sogra? Quem suportará isso na eternidade? Então, as pessoas ficam preocupadas com isso, fazendo essa leitura do texto. É agora que eu quero que os irmãos entendam alguns aspectos ligados à leitura de Mateus, levando em conta algumas informações antigas que eu passei para vocês. O Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para os judeus. É um evangelho dirigido para o povo de Israel. E o Senhor Jesus, quando Ele conta essas parábolas, Ele leva em conta o fato de que Israel é considerado o servo do Senhor. Aqui, essas parábolas, essas ilustrações, não estão falando da igreja de Deus, sobre quem não há nenhuma condenação, que foram libertos de toda condenação, que têm segurança eterna. Essas passagens, elas estão falando do trato do Senhor com a nação israelita. Por quê? Por que podemos dizer isso? Porque em Isaías, que é um profeta constantemente mencionado por Mateus, em Isaías 41:8, não dá para abrir agora em todas as passagens, em Isaías 44:1, em Isaías 44:21, nessas passagens, Israel é chamado de o servo do Senhor. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Israel é o meu servo, a nação de Israel é o meu servo. E quando eu voltar, aqueles meus servos que não estiverem preparados, estes sofrerão punição. E o Senhor Jesus Cristo, certamente, Ele tem em mente também os líderes judaicos. Veja o versículo 45. Veja o versículo 45 que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar alimento no tempo certo? Isso se aplica ao mundo todo? Não. Isso se aplica aos líderes judaicos, aos chefes do judaísmo, que deveriam alimentar os demais servos, os demais israelitas. O Senhor fala: essas pessoas, quando eu voltar, elas prestarão contas comigo. De modo que esses pontos ameaçadores que há nas ilustrações que o Senhor menciona aqui relativas à sua segunda vinda, são pontos que se referem ao povo de Israel e aos líderes judaicos que deveriam cumprir uma função dada por Ele e nunca cumpriram. O Messias é o Senhor de Israel e Ele descerá. E Israel, seu servo, parte de Israel, seus servos, não serão achados fiéis. E aqueles que receberam a incumbência de governar o seu povo e dirigir o seu povo corretamente, serão encontrados muitos deles explorando os servos do Senhor. Então o Senhor os chamará esses servos, a nação israelita, e dirá: olha, vocês não cumpriram seu papel, saiam da minha presença.
Parece que considerando o destino do livro de Mateus, que é um destino primariamente judaico, tem como alvo especialmente os judeus, ou primariamente os judeus, parece que essa compreensão se ajusta melhor com o propósito geral do livro, salvo um entendimento melhor embasado. Isso também esbarra em algumas dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando o Senhor voltar, todo Israel será salvo. Em Romanos, no capítulo 11, 25 e 26, a Bíblia diz que todo Israel será salvo quando o Senhor voltar. Então, como ele dirá a alguns judeus, olha, para fora, ali onde haverá choro e ranger de dentes? Como? Se todo Israel será salvo. O Senhor Jesus disse no capítulo 23, no versículo 39, ele fala que naquele dia Israel olhará para o céu e dirá, bendito que venha em nome do Senhor, ou seja, todos se converterão. Então como o Senhor os punirá? Não sabemos. De alguma forma, aqueles que foram infiéis sofrerão alguma consequência e serão privados de algum benefício do reino que nós não sabemos qual é. Mas a escatologia bíblica, irmãos, é uma matéria que tem muitos pontos obscuros. Nem sempre nós conseguimos pegar uma linha e encontrá-la inteira, sem nada solto. Encontramos linhas soltas e tentamos atá-las, e nós não conseguimos sempre atar essas linhas, e temos que conviver com as linhas desatadas. Hoje eu disse na classe de novos membros pela manhã, que a escatologia não é um quarto iluminado. É um quarto com algumas luzes fracas. Então nós não podemos correr nesse quarto. Porque se eu correr num quarto pouco iluminado, a chance de eu quebrar a minha cabeça na parede é muito grande. Eu posso ver um quadro e pensar, é uma janela, vou pular. E descer a cabeça na janela. E me dar mal, porque corri onde não poderia correr. Então, nós caminhamos com cautela. Essas coisas que eu disse para os irmãos, não devem ser acolhidas pelos irmãos como dogmas. Não. São possibilidades que nós encontramos nesse texto, possibilidades que tentam harmonizar a Escritura como um todo, mas nós nem sempre conseguimos fazer isso a contento e dizer é isso e ponto final. Existem pontos na doutrina cristã, em especial a escatologia, que são pontos difíceis que nós não conseguimos desatar totalmente. Eu brincava com os alunos do seminário, dizendo, se você quer solucionar qualquer mistério teológico, pergunte para um primeiro-anista de teologia. Que ele vai saber tudo. Por que ele vai saber tudo? Porque ele ainda não conhece toda a complexidade. Na medida em que ele vai estudando teologia e tendo contato com outras informações, ele começa a ter dificuldades de harmonizar todas as informações, em alguns pontos. E então ele diz, realmente, eu não sei. Mas todo primeiro-anista de teologia fala, eu sei. Depois de 30 anos ele fala, eu não sei. É o contrário. Ele não começa falando não sei. Ele começa falando eu sei. Depois de estudar bastante ele fala, realmente, eu tenho que aprender. Eu não sei. Mas realmente, irmãos, parece correto olhar para essas ameaças como ameaças dirigidas ao servo Israel. Dizendo, fiquem atentos, o Messias, o Senhor de Israel virá. Chegará o tempo, quando a tribulação terminar, que o Messias de Israel virá. E o seu povo escolhido, a sua nação, o servo do Senhor Israel, que não estiver, o membro desta nação, que não estiver preparado, ele sofrerá algum tipo de juízo. Portanto, israelitas, fiquem apercebidos. E os irmãos vão dizer, mas tá, ok, então tudo isso é para os judeus. E os gentios? E as outras nações? Como ficam essas nações? Nós, né? O nosso povo, nós, se a nossa concepção da escatologia estiver correta, nós teremos sido arrebatados, nós somos a igreja de Deus, sobre nós não há nenhuma condenação. Mas e as outras nações, os outros povos, as outras pessoas naquela época, o que vai acontecer com eles? Se esses textos falam tanto sobre a nação de Israel, o que os textos falam sobre as outras nações?
sobre as outras nações, os irmãos têm informações no capítulo 25, os versículos 31 até o fim. Nesse trecho, capítulo 25, 31 até o 46, aí os irmãos têm informações sobre todas as nações. Aí você pode ler em casa, não dá tempo de ler agora, e as pessoas que estão assistindo em casa ou verão depois, podem ler com calma o capítulo 25, 31 a 46, esse trecho fala do que o Senhor fará quando voltar com todas as nações que há na terra. Confuso tudo isso? Todo mundo entendeu? Ninguém entendeu nada, né? Então, vocês ouçam em casa a pregação de novo, vão tentando entender, quem sabe ajude um pouquinho aí. Ok.